Nacionalismo é igual futebol. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre nacionalismo, sobre esse sentimento de pertencimento que ele constrói e como isso se assemelha bastante a futebol e a times em geral. Mas primeiro vamos falar o que diabos é um nacionalismo? Nacionalismo é um posicionamento político que pode ser de direita ou de esquerda, depende da época e do lugar. Mas o básico é que ele visa fazer o país em questão, que adota o nacionalismo, mais forte. Pelo menos essa é a ideia do nacionalismo. Então, ele vai criar incentivos a principalmente o setor secundário da economia, ou seja, o setor industrial, para criar bens de maior valor agregado. Vai dificultar importações de bens de maior valor agregado e, consequentemente, vai buscar uma balança comercial favorável. Então, esse é o básico. Produzir bens de alto valor agregado, ou seja, bens muito específicos e bens como eletrônicos, combustíveis, automóveis, coisas assim. E você produz esses bens, né, na economia, favorecendo os competidores internos, ou seja, empresas nacionais, e a partir disso você exporta esses bens e dificulta a importação dos mesmos tipos de bem. E, em suma, a ideia é fazer com que a balança econômica seja favorável e que o país prospere e cresça ou algo nesse sentido. Mas agora, o nacionalismo também não é só isso. Não é só pensar numa economia com o Estado guiando ela e fortalecendo o setor secundário, fortalecendo a indústria. Não é só isso. Isso é a aplicação do nacionalismo. Mas a ideia do nacionalismo é mais primitiva, mais subjetiva, mais emocional do que qualquer outra coisa. Como é que eu posso descrever isso? O nacionalismo é muito parecido com o futebol, nessa coisa de vamos torcer para que o nosso país prospere, seja maior e seja mais forte. E aí tem o nacionalismo das ideias mais básicas, o nacionalismo mais leve, que é pensar: não, nosso país é rico, temos muitas riquezas, nós somos capazes de ser melhor no mercado internacional, que não sei o que, nossa economia vai prosperar pela exportação de bens de maior valor agregado, coisas nesse sentido. Até que ele vai escalonando e vai chegando em níveis de tipo, nossa raça é superior ou coisas nesse sentido, e aí você já deve imaginar que vai para um caminho meio tenebroso. Assim, como qualquer doutrina política, como qualquer posicionamento político, ele tende a tornar o Estado maior a longo prazo, e o nacionalismo não é diferente disso. Só que eu não estou aqui para debater a aplicação do nacionalismo e demonstrar o porquê ela não funciona. Se os senhores querem ver a respeito disso, eu fiz um vídeo recentemente sobre David Ricardo e sobre eficiência. Que eu me lembre, foi uns 2, 3 dias atrás. Inclusive, eu vou tentar deixar no card o vídeo, porque eu não me lembro agora o nome. Mas enfim, não estou aqui para debater hoje a aplicação do nacionalismo, mas sim esse sentimento patriótico, essa coisa meio irracional, meio sentimental, meio comportamental de manada. E o nacionalismo tem muito essa força, essa coisa de nosso líder é bom, nós precisamos só... Na verdade, nosso país é bom, nós só precisamos de um líder bom e nós vamos fazer isso acontecer e vamos fazer o Estado prosperar e nossa economia vai ser maior e nós vamos ser gigantes. E todo país e toda a sociedade que adota essa visão nacionalista, essa visão patriótica, ou ela acaba se tornando um local totalitário, né? Acaba se tornando um governo totalitário a longo prazo, ou ela acaba subvertendo isso e se tornando um Estado com um Estado menor. Na verdade, se tornando um país com um Estado menor, né? Mas assim, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de força do coletivo, de nós somos melhores e nós vamos conseguir, é muito parecida, é estranhamente similar com o que eu vejo torcedores de futebol em geral, principalmente os mais fervorosos. Você torce pro Corinthians, não, o Corinthians vai ganhar, que não sei o que, você vai ver o que o Corinthians vai fazer nesse jogo contra sei lá quem, ou Palmeiras, ou qualquer time. E o que acontece é que quando você tem esse sentimento de pertencimento muito forte, você acaba entrando numa dissonância cognitiva e você não consegue perceber bobagens e
bobagens não é uma palavra muito boa para isso. Você não consegue perceber as inconsistências nas suas ideias, no seu modelo econômico e na sua forma de pensar o governo e pensar a sociedade. Então, o futebol tem muito disso, porque a pessoa, independente se o time dela não demonstra uma grande capacidade, independente se o time dela é bom de verdade, para ela o time dela é bom e o time dela vai conseguir, e ela tem fé no time muito mais do que uma análise racional das coisas. E o nacionalismo é a doutrina que mais tem isso, é o posicionamento político que eu mais vejo esse tipo de coisa, esse tipo de questão sendo posto em pauta, e ele anda muito junto dessa coisa. Então, sem esse sentimento de patriotismo não há nacionalismo, porque o nacionalismo ele nasce como uma tentativa de aplicar medidas que em tese fariam a economia prosperar por meio de algum tipo de balança comercial favorável, um tipo de imperialismo, neoimperialismo, alguma coisa assim. Mas, em suma, é isso. Eu acho que é por isso que parece tanto. E é meio engraçado debater com nacionalistas, porque o argumento deles sempre se repete, e se repete, e se repete. O argumento de nós exportamos commodities, nós devíamos exportar bens de maior valor agregado. Eu acho que eu vou acabar esbarrando. Vou esbarrar nesse vídeo, não estou nem aí. Eu vou acabar esbarrando na aplicação porque não faz sentido. Eu ia falar só de sentimento patriótico, mas senão eu vou acabar enrolando demais. Vamos falar um pouco sobre isso então. O que acontece é que quando você fala que o país tem que ter uma balança econômica favorável, você pressupõe que o mercado internacional é de soma zero. E se você acredita que o mercado internacional é de soma zero, dê uma olhada no canal. Eu tenho um vídeo sobre isso. Sobre como não é de soma zero. Mas enfim, o mercado internacional ele não é de soma zero, mas os nacionalistas tratam como se o fosse. Então eles acreditam que quem exporta commodities ou bens de baixo valor agregado está em desvantagem. E que ele está perdendo enquanto os que pegam esses bens, transformam eles em bens de alto valor agregado e vendem de volta, estão supostamente ganhando no mercado. Mas não, ganham todos que estão envolvidos em trocas voluntárias. Então é muito simples, só que a diferença é que os países que produzem bens de maior valor agregado têm uma tendência a ganhar mais do que os países de baixo valor agregado. Porque os bens de baixo valor agregado são menos finitos, no sentido de que eles não se diferenciam muito um dos outros. Por exemplo, o aço que eu produzo no Brasil e o aço que eu produzo na Austrália é muito parecido. Já o celular que eu produzo na China pode ser muito diferente do celular que eu produzo nos Estados Unidos, dependendo da empresa e da marca. Porque assim, bens de alto valor agregado tem muito essa coisa da marca e tem muito esse poder da marca, e fazem com que os preços deles subam, porque as pessoas querem consumir também aquela marca, eles confiam naquilo. É muito diferente de, por exemplo, uma empresa que fabrica pão. É muito difícil uma empresa que fabrica pão ter um pão super especial, a não ser que ele seja um pão super gourmet, mas aí ele não entra muito no mercado internacional, ele é mais uma coisa específica do país, ou em raros casos ele alcança o mercado internacional. Mas enfim, em suma, nacionalismo não faz sentido nessa aplicação dele, porque você vai intervir na economia à toa. Porque sempre que você intervém na economia, você dificulta as trocas voluntárias, você dificulta o mecanismo do mercado e você desregula ele. Cada vez que você mexe na economia, você piora ela. Não tem como você mexer na economia como um órgão centralizado, como o Estado, e sendo esse Estado, você intervir e a economia funcionar melhor. Não, isso é impossível. Se algo não foi alocado de determinada forma pelo mercado, não há justificativa para que fosse de outra forma. Então, sempre que o Estado faz algo, ele faz com que a produtividade seja subótima. Então, a produtividade vai ser sempre menor quando o Estado intervém. Então, se o Estado incentiva empresas específicas do setor privado, empresas nacionais que ele incentiva específicas, ou que ele incentiva toda uma classe de empresários, ele vai desregular o mecanismo de mercado, porque eles vão ter uma disparidade de competição entre o mercado interno e externo, e isso vai fazer com que a produtividade dos empresários não precise ser ótima, ela pode ser subótima, ou seja, eles não precisam produzir o máximo com o mínimo possível, eles têm uma margem de lucro melhor
porque eles têm um incentivo estatal. E aí eles conseguem, por meio dessa disparidade, se igualar oferecendo um produto pior. Ou por um preço que seria mais alto, mas por conta do incentivo chega a ser o mesmo. Então, em suma, nacionalismo parece muito time de futebol, porque a aplicação dele não funciona e ele só se sustenta por essa coisa meio irracional de pensar o meu país como algo superior, ou a minha raça como algo superior, ou o meu estado como algo superior, ou... E isso se estende para muita coisa. Isso se estende também o nacionalismo para um país mais bélico, uma coisa mais focada em exército, marinha, aeronáutica e forças armadas em geral. Acontece bastante, porque esse sentimento patriótico ele vem muito dos Estados Unidos, e essa coisa de o nosso país é forte vem muito de guerra. Então, além de tudo isso, o nacionalismo também é uma dos posicionamentos políticos que mais propaga conflitos e guerras. E isso é bom para o Estado. Eu vou fazer um vídeo no futuro falando por que é bom para o Estado que existam guerras e por que ele incentiva e faz com que isso aconteça. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas em suma, eu acho que deu para falar muito bem o que eu tinha para falar. E é isso. Tchau, tchau.